Ora bem, na sequência daquilo que nós temos dito sobre os materiais provenientes de meio aquoso, vamos pensar um bocadinho mais fundo em relação aos diferentes tipos de materiais. A madeira, que é o caso mais flagrante, não é? Uma vez que os navios eram feitos de madeira. A madeira é uma estrutura fibrosa. Portanto, quer em termos macroscópicos, quer em termos microscópicos. Eu fui utilizar aqui um pedaço de corda para vos tentar dar uma ideia. Quer isto dizer, à medida que a madeira vai ficando impregnada, estas fibras, e este caso é um bom exemplo da corda, vão se separando umas das outras. O que é que acontece quando nós tiramos a peça em madeira do mar? Eu vou aqui buscar um pedaço que pus em água para exemplificar. Reparem que a primeira situação, e lembram-se que eu estava aqui a pegar neste e dobrava e ele tendia a retomar a forma. Neste caso, eu dobro e ela mantém a forma. De onde já há aqui um efeito físico. A madeira está fragilizada ao ponto de, se nós lhe dermos pressão, seja ela qual for, ela ganha nova forma. E depois, quando se secar, mantém essa forma. Portanto, além das fibras já estarem impregnadas de água, não se esqueçam que neste caso estamos a falar de água do sal. E eu aproveitei para tentar dar um exemplo, fui buscar um produto neutro em relação a mim próprio, para não haver nenhuma reação, uma vez que tenho as mãos úmidas. Fui buscar aqui o pomice, como vocês sabem, é pedra pómos moída. E vamos fingir que este pó que está aqui é sal. Sal, que é cloreto de sódio, não se esqueça. Já vamos falar mais tarde. O que é que acontece quando nós deixamos secar a peça? Acontece que o cloreto de sódio cristaliza e cria cristais de grande tamanho. Esses cristais de grande tamanho vão afastar ainda mais as fibras entre si. E não só afastá-las, como a pressão é tão grande que muitas vezes rompem as próprias fibras, de onde há uma degradação muito acelerada só pela formação destes cristais. Quando a peça está em água, também ocorrem outros processos de degradação, nomeadamente a perda dos óleos naturais que a madeira tem, de onde ela está verdadeiramente cheia de ocos preenchidos por água. E lá está, quando esses ocos perdem a água, neles se vão formar os cristais, como eu vos estava a dizer, destroem as fibras completamente. E por isso a importância de nós mantermos as peças provenientes do mar em tanques com água do mar. Vamos agora pensar sobre os materiais cerâmicos. Neste caso, claro que não temos uma estrutura fibrosa. O que temos é uma estrutura granular. A nível microscópio, essa estrutura granular também tem ocos onde a água vai entrar e vai lá ficar até ao momento em que nós tiramos a peça da água e ela começa a secar. Esta água salgada
quando penetra na peça, faz a impregnação completa. Quando nós tiramos a peça cerâmica da água e ela começa a secar, voltamos a uma situação idêntica à de há pouco, que é a formação de cristais de cloreto de sódio. Esses cristais, para além de se formarem no interior da pasta cerâmica, e quanto mais porosa ela for, mais cristais se formam e, portanto, maior desagregação vai provocar. Não te esqueçam que estes cristais aumentam muito o volume quando se formam, mas aqui também uma outra circunstância muito particular, que é os cristais vão se formar também na interface entre o vidrado e a pasta cerâmica. E ao formarem-se nessa interface, e com o aumento de volume, obrigam o vidrado a separar-se da própria pasta cerâmica. Esta é uma situação muito comum e que pode ocorrer, o que é engraçado, em situações do cotidiano. Quando nós, num vaso cerâmico, e isso vê-se muito bem nos vasos das flores, a determinada altura começa-se a formar uma camada branca, que são cristais. Contudo, se a pasta cerâmica for muito densa, muito compacta, provavelmente com alguma cristalização da própria pasta, a água salina não consegue penetrar e, portanto, nós não temos sais no interior da pasta. É o caso flagrante das porcelanas. Praticamente não absorvem água. Por isso, nós vamos encontrar em naufrágios, e já aconteceram vários casos, que vinham carregados de porcelanas. É engraçado que muitas vezes as porcelanas não vinham como produto comerciável, mas sim como lastro para os próprios navios. Essa porcelana está praticamente intacta. Talvez com algum desgaste da superfície, muito superficial, e será mais um desgaste físico do que relacionado com a salinidade, etc, etc, etc. O caso dos metais é muito mais complexo. Os metais provenientes de meio aquoso têm comportamentos muito diversos. Esses comportamentos têm a ver com a própria composição do metal, a forma como foi fabricado e depois com o meio ambiente onde estiveram, o meio ambiente aquoso, onde estiveram durante, às vezes, centenas de anos. Tenho aqui uma peça na mão. Esta peça que podia perfeitamente ter pertencido a uma arca que estava no fundo do mar, a madeira desapareceu e ficou só este registro. Primeiro, este ferro é uma liga, quer isto dizer, tem vários componentes, não é só ferro puro. Segundo, a forma de fabrico, quer isto dizer que pode ser um ferro fundido ou pode ser um ferro martelado. No caso de ter sido o formato da peça ter sido obtido através de martelagem, forjado, significa que no seu interior se organizou por camadas. Ora, essas camadas, ou melhor, a interface entre as camadas, vai ser um ponto de fraqueza onde a água pode eventualmente penetrar com maior ou menor facilidade. Vamos à tal situação. Retiramos a peça. Como eu vos tenho dito, temos que pô-la imediatamente em água, depois de ser retirada. É água semelhante ao seu meio ambiente. Porque se ela ficar no exterior, vamos ter duas situações que ocorrem. Primeiro, se a peça for forjada, e portanto temos as tais camadas, nessa interface
vão-se formar novamente cristais de sal, porque havia ali um vazio que vai permitir a formação de cristais. Mas, acima de tudo, isto é o caso mais evidente e comum, é uma oxidação intensa do próprio ferro. O ferro é trivalente, é muito reativo ao oxigênio que existe na atmosfera. Com muita facilidade oxida. E como vocês sabem, a oxidação é a introdução de um átomo de oxigênio, neste caso, no metal, no ferro. De onde vejam que o perigo que é nós deixarmos uma peça de ferro secar depois de provir de um meio aquoso. O meio aquoso, no caso do mar, é muito rico em cloreto de sódio, claro. Não é? E os cloretos são muito reativos e provocam uma grande diversidade de compostos de cloro. Esses compostos podem ser muito reativos. Creio que todos nós temos na ideia o verdete existente em peças de liga de cobre, eu tenho que utilizar assim, podem ser bronze, pode ser um latão, etc, etc. Este é uma peça de cobre, ela já foi limpa. Olha, mas temos aqui precisamente um bom exemplo de uma pontinha de verdete, de uma oxidação verde. Estas peças em liga de cobre têm, por vezes, uma vantagem, nomeadamente nos bronzes, que são capazes de formar uma patine de óxidos de oxidação que vai proteger o metal que está subjacente, de onde a própria oxidação vai servir como protetora. Normalmente estas peças aparecem em muito bom estado, seja provindo do mar, seja provindo de uma escavação de campo. Só gostava de vos chamar a atenção para esta situação. Reparem que a oxidação do ferro é evidente e a oxidação do bronze não ocorreu. Eu estou-vos a chamar a atenção para isto, para quê? Há aqui uma relação elétrica entre os dois metais. Se eles estiverem juntos, o ferro e o bronze, o ferro vai corroer e vai proteger o próprio bronze. Isto são relações elétricas e químicas. Em relação aos outros metais, particularmente, que é o que nós podemos encontrar com frequência, que são estanhos e chumbos, normalmente essas peças, estes materiais, formam tal película protetora do próprio metal e podem-se apresentar em relativo bom estado. Um caso evidente disso é a canalização da Casa dos Repuxos em Conímbriga, que continua a funcionar tendo 2000 anos, de onde o chumbo não, a partir de determinado momento, deixou de corroer e manteve-se intacto. Concluindo, e lembrem-se de tudo aquilo que eu tenho dito, importante é objetos retirados de um meio aquático, seja ele salgado ou de água doce, devem ser mantidos no seu meio após serem retirados. Quer isto dizer, saem desse meio e nós colocamos em tanques. E depois temos que pensar em todo o processo de, num caso, remoção dos sais, nos outros casos, de substituição da água por um outro produto que não evapore.
ao fim e ao cabo, a questão aqui está na evaporação. Porque a evaporação provoca a abertura de todos os vácuos que existem no interior dos materiais. Este é um princípio básico. Como eu já vos falei, conhecemos demasiados desastres e hoje em dia, em Portugal, felizmente, nós já temos equipas consciencializadas e preparadas para as suas intervenções em meio curso.